Abra hoje a palavra em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. A profecia final e morte de Eliseu. Segunda Reis, capítulo 13, versículo 14. E cada vez mais diminuindo. Alguém precisa de ajuda? E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Todos já encontraram? Amém? E nele a minha vida. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Todos já encontraram? Se alguém não encontrou, não tenha vergonha de pedir ajuda não, amém? A profecia final e morte de Eliseu. Naquela época, os profetas, eles eram a boca de Deus para todo o povo de Israel. Existia um rei constituído, quando o povo escolheu, que já não queriam mais Samuel. E a palavra do Senhor diz que Saul, ele foi o primeiro rei, e depois vieram muitos reis. Então os reis, eles eram escolhidos para poder ali liderar o povo de Israel, porém a autoridade espiritual máxima vinha através de quem? Dos profetas. Os profetas, alguns foram maltratados, alguns foram respeitados, alguns nem tanto. Eliseu, ele foi um discípulo de Elias. Eliseu, ele tinha no coração o desejo de ter unção dobrada de Elias. Elias, ele fez e ele operou através do poder de Deus 7 milagres. Vem Eliseu. Eliseu, a Bíblia diz que opera 14 milagres. Mesmo depois de morto, ele ainda continua operando. Diga glória a Deus. Corpo dele, né? E Eliseu, ele estava padecendo de uma enfermidade. Ele estava sofrendo de uma enfermidade, porque cristão não fica para semente. Todo cristão, ele morre de alguma coisa. Glória a Deus. E chegou a vez de Eliseu. Só que o rei da época que estava, ele era um rei que ele não fazia tudo o que era da vontade de Deus, mas ele era um rei que respeitava um profeta. Ele não era um Acabe da vida, sabe? Mas ele era alguém que ali também não andava nos caminhos muito certos com Deus. Mas ele respeitava quem? O profeta. E olha o que a palavra do Senhor diz. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Jeoás, ele sabia que com a morte de Eliseu, o povo de Israel não teria uma direção espiritual. Jeoás, ele sabia que com o falecimento de Eliseu, ali a direção de Deus, aquilo que Deus falava através dos profetas, porque a única fonte, a única boca que Deus usava naquela época era a boca dos profetas. Jeoás, mesmo não conhecendo de fato ali a soberania de Deus, a glória de Deus, porque ele não obedecia totalmente a palavra do Senhor, Jeoás sabia as consequências que era ter uma vida sem ter direção nenhuma de Deus. Será que nós sabemos disso? Porque quando Jeoás, o rei, ele soube que o profeta haveria de morrer, a Bíblia diz que ele foi até o profeta. Ele chora. Ele diz: meu pai, porque era um costume daquela época. Jeoás, ele mostra o respeito que ele tinha para com o rei, mas tinha um profeta, mas ele sabia que o profeta, ao fechar os olhos, não haveria mais direção. Porque a direção só vinha através do profeta. E quantas pessoas que estão hoje, talvez através dessa live, aqui hoje, nessa noite, mesmo tendo o profeta, sem direção. Mesmo tendo a palavra de Deus, sem direção. O rei, ele sabia. O rei, ele entendia que não era só a morte de Eliseu, mas era a morte do profeta Eliseu. Aquele que direcionava, aquele que guiava, aquele que ditava as regras, aquele que dizia vai, não vai, volta, não volta. Era ele.
E quando ele entendeu, quando ele viu que aquilo iria acontecer, ele foi até o profeta. Mas o profeta sabia qual era o motivo da visita do rei. O rei chorou. O rei se lamentou. Porque ele sabia das consequências. Muitas vezes a gente esquece das consequências da nossa vida sem ter a direção de Deus. Porque quando a gente era do mundo, a gente não tinha a direção de Deus. A gente não tinha a direção do Senhor. A gente vivia, vamos dizer, sem direção nenhuma. Com a direção do coração, com a direção da mente, com a direção dali que a gente achava que era certo fazer. Mas quando a gente entrou na igreja, a gente recebeu uma direção. Eu não estou dizendo do homem, uma direção que veio da parte de Deus. Porque nenhum homem mandou eu me libertar. Quem mandou me libertar foi Deus. Nem o homem mandou eu abrir mão do pecado. Quem me mandou abrir mão do pecado foi Deus. Nem o homem mandou eu jejuar. Quem mandou eu jejuar foi Deus. Nem o homem mandou ali, como é que eu posso falar, acordar de madrugada. Quem mandou eu acordar de madrugada foi quem? Foi Deus. Então a direção veio de Deus através de um homem. Através de uma pessoa. Através do pastor que estava. Através do obreiro que estava. O obreiro ele foi usado, o pastor ele foi usado para me direcionar conforme a palavra de quem? A palavra de Deus. Conforme a palavra de quem? Conforme a palavra do Senhor. Então se eu não praticasse, a culpa não seria de quem estava me direcionando. A culpa seria totalmente minha, porque eu não quis o quê? Não quis obedecer. Jeoás ele sabia da direção. Jeoás, ele sabia como funcionava a hierarquia espiritual. E hoje tem gente que esqueceu dessa hierarquia. Tem gente que está esquecendo. O profeta, ele haveria de morrer. O profeta, ele não ficaria para sempre. Mas Jeoás se agarrou porque ele queria uma direção, porque ele estava sendo oprimido pelo povo inimigo. O povo da Síria vinha vindo, o povo da Síria ali estava pressionando o povo de Israel. Ali aquele rei, ele teria que ir para a guerra em algum momento da vida, ele teria que ir para a guerra a qualquer hora, mas ele queria saber qual era a direção de Deus. E o profeta sabia. O profeta sabia. Porque o profeta, ele tinha uma visão diferente da que o rei tinha, porque ali ele era usado por quem? Por Deus. Muitas vezes na nossa vida, a gente esquece que existe uma direção. Existe uma hierarquia. Por mais que muitas pessoas hoje, como é que eu posso falar, não precisa de pastor, se tornou o pastor de si mesmo, mas muitas vezes um pastor, um obreiro, ele passa por lutas, ele passa por dificuldades, ao qual ele vencendo, ele pode orientar através da palavra de Deus a como o quê? A como vencer. Um pastor, quando ele é consagrado por Deus, não estou dizendo por homem, porque quando a gente é consagrado por homem, a gente não suporta o peso de um chamado, porque o chamado ele tem um peso. A gente queira ou não. Teve uma membra que me mandou um louvor, bastidores de um chamado. Gente, coisa mais linda. Mandei no grupo dos pastores, dos obreiros, mandei tudo quanto era grupo. Lindo louvor. Bastidores de um chamado. Então, eu acredito que tem muitas pessoas que elas acreditam que foi consagrado ou foi ungida, não. Porque não foi a direção correta, não foi a direção de Deus. Mas nenhuma pessoa que ela é consagrada por homem, a unção, que o homem não tem unção, porque a unção ela é dada por Deus, diga glória a Deus. Nenhum chamado, nenhuma sustentabilidade de um chamado, ele é dado por homem. Porque o azeite pode ser físico, mas o que é espiritual vem do alto. E o que é físico não dá suporte no que é espiritual. Eu já vi muitas pessoas sendo levantadas. Muitas pessoas, eu não estou falando somente desse ministério. De muitos ministérios. Eu já vi muita gente ser levantada e não suportou. E não aguentou. A senhora está dizendo que a pessoa, ela não foi escolhida, eu estou dizendo que ela foi escolhida, mas talvez apressou o posicionamento do chamado na vida dela. Simples. Apressou. E hoje que a gente vê muitas pessoas que elas não, como é que eu posso falar? Elas não têm mais a direção, elas acreditam que não precisam mais da direção de quem? Da direção de Deus, da direção do Senhor. Elas acreditam que ela pode ser pastor de si mesmo. Porque Jesus ele veio, ele nos deu o livre acesso, o véu foi rasgado, nós podemos entrar no Santo dos Santos, nos santuários. Então, vamos fechar as igrejas. Porque não há mais necessidade de um pastor a pregar. Amanhã pode o Richard pregar, quarta-feira vem a Sabrina pregar, sexta-feira vem a Gleice pregar,
No domingo de manhã a gente escolhe o Juan. No domingo de noite a gente escolhe a Andréia, mãe do Juan. Na segunda-feira a gente escolhe a Tainá. Na quarta-feira a gente escolhe a outra Andréia. Na sexta-feira a gente escolhe a dona Leninha. Né? A gente, né? Seria lindo, seria bom demais. Diga glória a Deus. Para que um pastor? Só para pregar? Porque na hora de dar uma orientação, na hora de dizer, essa amizade faz mal. Na hora de dizer, você não tem o fruto do Espírito Santo. Na hora de dizer, bico, não serve, não condiz com a conduta de uma mulher de Deus. Roupa vácuo não condiz com a conduta de uma mulher de Deus. Homem sensualizando não condiz com a conduta de um homem de quê? De Deus. Fofocar, ter maldade não condiz com a conduta de alguém que seja... Aí a gente já não presta. Não há necessidade mais de ter pastor. Não há necessidade. Porque se é só para pregar, a gente escolhe cada dia, a gente faz não é bingo, é um sorteio. Pronto. E cada dia alguém prega. Cada dia alguém vem trazer a palavra. Cada dia alguém aqui vem ser orientado. E aí a gente não precisa tanto jejuar. A gente não precisa tanto abrir mão, porque a gente parece que é um pastor, e eu não estou justificando, porque eu nunca preciso me defender, eu não gosto de me defender, eu não me defendo nem para a minha família, imagine para a igreja. Porque um pastor, ele só é de Deus quando o pastor está chorando e gemendo. Aí o pastor é de Deus, mas o pastor está sorrindo, ele não é de Deus. Um profeta só é de Deus se ele está dentro da igreja 24 horas. Mas se ele viaja, ele já não é um pastor de Deus, ele já está roubando para poder viajar. Um pastor só é de Deus se ele anda com roupa misericórdia. Mas se ele se veste um pouquinho melhor, ele já não é um pastor bom, porque ele está roubando para se vestir. Um pastor só é de Deus quando ele está na rua pedindo alimentos. Porém, quando ele diz a alguém, hoje eu não te darei alimento, vou te ensinar a usar a fé, ele já não é um pastor mais de Deus. Um pastor é de Deus quando ele abraça quando está chorando muito. Mas quando ele diz, cessa o choro, coloca o joelho no chão porque a vitória vai vir, já não é mais de Deus. O profeta estava para morrer. Imagina um dia você chegar nas igrejas e não ter mais pastor. Porque o que levou o rei até o profeta? Ele saber que já não haveria mais uma direção espiritual. Ele não saberia quando levantaria outro profeta. Porque quando Elias foi, Eliseu já estava, já ficou. Mas Eliseu, depois de Eliseu. Depois de Eliseu. Quem é que o rei conhecia? Porque Geazi, pai da glória, pai amado, a gente já sabe o fim dele. A história dele. O bicho foi ganancioso. Pegou o que Naamã pegou. Vou falar uma coisa para você. A gente não abre mão da nossa vida para estar aqui brincando. Talvez, a gente teria mais sucesso financeiramente se não fossem pastores. Talvez teremos mais liberdade com a nossa família se não fôssemos pastores. Talvez não teríamos tantos problemas psicológicos e emocionais se não fôssemos pastores. Mas estamos aqui hoje é porque quem nos levantou não foi homens, porque homens não têm o poder de consagrar e ungir e dar sustentabilidade para um chamado. Não tem. Eu vou voltar a repetir. Homem não tem o poder de dar sustentabilidade para alguém viver um chamado aqui na terra. Porque quem dá essa sustentabilidade é quem? É Deus. Quem dá essa sustentabilidade é quem? É o Senhor. Se você encontrar um pastor na face da terra que não tem uma pressão alta, você deu parabéns para ele. Que não tem um pequeno problema psicológico, emocional, você fala, você está sendo pastor mesmo? Você está lidando com ovelhas? Você está lidando com Aitofel? Está lidando com Abisalão? Você está lidando com Augusto Davi? Não, então... Eu não estou dizendo pastor de internet, que não pastoreia, só vive através de uma internet. Para mim isso não é pastor.
Coloca lá versículo, não estou criticando ninguém, mas um pastor que não levanta e vai evangelizar e falar do amor, que coloca o sapatinho da humildade, vai bater em porta para poder falar do amor de Jesus, só está pela internet ganhando e ganhando, me desculpa. Qual é o preço que está sendo pago? Qual é o preço? Porque hoje tem pessoas aqui que valorizam mais pastores de internet do que os pastores que estão lá presentes, presencialmente. Eu não estou dizendo da nossa igreja, estou dizendo em todas as igrejas. Todas as igrejas. Eu já vi muitas pessoas caírem espiritualmente. Eu já vi pessoas se decaírem espiritualmente. Por quê? Porque o rei Joás sabia que com a morte de Eliseu haveria decadência espiritual. Porque quem ia dar direção para aquele povo? Por quem viria a direção de Deus? Ah, mas Deus daria alguém para falar do amor. Sim, mas quando? Quando? Porque o povo estava sendo oprimido mais uma vez pela desobediência. E o rei sabia disso. O rei não sabia quando é que Deus agora voltaria a falar, porque a única fonte que falava com o povo estava morrendo. E tem pessoas que parece que só valoriza quando vê o pastor, o obreiro ou alguém que se diz de Deus morrendo. Porque valoriza mais pessoas que não pagou o preço. E eu não estou dizendo pagar o preço fisicamente. Eu estou dizendo jejuar, de orar, de ali interceder, de ali ser tajado e chato para poder ir buscar. Porque é muito mais fácil você contar da sua vida para um pastor que não acompanha a sua história. Você dá uma de vítima, você dá um de vítima. E ali o pastor ir lá, dizer alguma coisa e você dizer, tá vendo? Agora sim esse pastor está falando aquilo que eu sabia que eu tinha que... Pergunta onde é a igreja dele. Porque eu já vi muitas pessoas decaindo por causa disso. Muitas. Se eu chegar para um pastor que não conhece a minha história e não conhece a minha vida, que eu vou falar uma coisa para você. Pastor não escolhe ovelha. Você sabia disso? Ovelha escolhe? Nós não temos o poder de escolher ovelha. Não temos. Um dia eu escutei essa frase e achei a coisa mais linda. A gente não tem. Quem vier a gente senta, orienta, cuida, jejua. Mas quando uma pessoa diz, não quero ser mais pastoreada por essa ovelha, a pessoa faz o quê? Então, o pastor, ele não tem o direito de escolher a ovelha. Mas a ovelha tem o direito de escolher o pastor. Qual é o pastor que você está sendo guiado? Fiz uma pergunta para você. Qual é o pastor que você está permitindo te orientar? Porque um pastor que dizer para mim que fumar maconha é de Deus, porque foi Deus que criou a erva, eu estou longe. A senhora está doida? Não. Já teve pastor que falou para um jovem dessa igreja, diante do Espírito Santo de Deus, que Jesus me leve agora. Ele era viciado em maconha. E aí ele foi em um determinado ministério. Ele falou, pastor, eu gostei muito desse ministério. Mas quando eu falei para o pastor que eu era viciado, o pastor falou, não tem problema. Porque foi Deus que criou a erva. Se foi Deus que criou, então é para você utilizar tudo que Deus criou. Eu falei, ai pai, agora o que você fez? Eu falei para ele que ele era do capeta. E saí da igreja. E voltei para cá. E o Espírito Santo pergunta para você, será que você está como esse rei Joás? Mas o rei Joás sabia quem era o profeta. Ele sabia. Se você perguntar para mim, se você perguntar para a pastora Branca, se você perguntar para o pastor Bruno, se você perguntar para a pastora, se você perguntar para qualquer pastor, se Deus tivesse dado o direito de escolha de viver o chamado ou não, já sabe a resposta. Quem teria que era o Jonathan ou a Júlia. Mas Deus não deu esse direito de escolha. Porque muitas pessoas que acreditam que têm esse direito de escolha não estão vivendo a plenitude daquilo que Deus quer que a pessoa viva. Não estão. Tem pessoas aqui sentadas há anos numa cadeira que Deus já chamou há tanto tempo. E por isso que bênçãos são retidas. Porque a pessoa não está na posição que o Espírito Santo mandou a pessoa estar. Você sabia disso? Eu deixo para outro. Aquilo que eu vou fazer, outro pode fazer, mas não com a excelência como eu faço. Entende? Aquilo que eu vou fazer, outros podem fazer. Pregar, qualquer um pode pregar. Se o Espírito Santo mandar subir, a pessoa sobe, prega, desce. Aonde ela for no hospital, não precisa de microfone para pregar. Aonde ela for, ela prega. Mas tem coisas que o Espírito Santo pede para mim fazer, que eu sei que outra pessoa não vai fazer o quê? Não vai fazer igual. E tem pessoas que esse pensamento, o outro pode fazer, o outro pode fazer, o outro pode fazer. Mas o rei sabia que uma direção era uma direção. Ele chora. Ele chora.
O profeta sabia o que Joás queria. E olha o que a Bíblia diz. Versículo 15. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: reteça o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. O que o rei queria? Uma direção. O que o profeta deu? Uma direção. O que o rei queria? Uma direção. O que o profeta deu? Uma direção. Mas era a direção que o rei queria escutar? Ou será que o rei queria escutar como muitos de nós queremos escutar? Pode vir em paz. Eu morrerei, mas os sírios serão dominados por vocês. Vocês, Israel, nunca mais ouvirão falar dos sírios. Será que era isso que o rei queria escutar? Mas aí vem o profeta, que conhecia o coração do rei, que sabia da vida e da estrutura do rei. Ele diz: ei, vem cá, pega um arco. Não houve diálogo. Houve diálogo? Não houve diálogo. Não houve. Porque o rei sabia o que ele queria. O profeta sabia o que o rei queria. Tem pessoas aqui nessa noite que muitas vezes ela tem, como é que eu posso falar? Elas usam uma máscara tão grande que ali ela sabe que está no coração dela, ela sabe, e ali o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está dizendo. Não, o rei ele foi lá, mas ele não bajulou. Ele só falou lá: olha, meu pai, meus cavalos, cavarianos. E ali o rei foi e já sabia o que ele queria. O profeta foi e falou qual era a direção. E quantas vezes o pastor está lá, rodeia, a pessoa está lá, rodeia, e fala assim: pastor, eu vim buscar uma direção. Olha, eu vim saber qual é a direção. E muitas vezes, quando o Espírito Santo, ele revela, não é aquilo que a gente queria ouvir. Não é da forma que a gente queria ouvir. Quantas vezes a gente conversa com alguém, ali a gente direciona alguém, a pessoa muitas vezes ela foi estrupada, ela foi molestada, ela foi roubada, ela traiu o esposo, ela traiu a esposa. Não é algo fácil de chegar e falar. Ela vai rodeando. E ali, quando uma pessoa é direcionada por Deus, o Espírito Santo ele revela o que está no coração dela. O Espírito Santo mostra o que está no coração dela. Quantas vezes a pastora conversa com alguém e fala assim: meu Deus, seja impressão, que seja impressão. Ela fala: que seja impressão minha, mas eu acho que não era impressão. Fala o que é? Um negócio que eu vi, um negócio que o Espírito mostrou, mas eu acho que é impressão. Mas a gente sabe que não é. É que a gente não quer acreditar que aquela pessoa teve capacidade de falar ou de fazer isso. E se ela falou, se ela fez, cabe a pessoa e Deus, porque foi ela e quem? Foi ela e Deus. Foi ela e Deus. Então tem muitas pessoas tem muitas coisas que nós não falamos, não colocamos para fora. Mas o rei, ele já sabia, ele foi buscar uma direção. O profeta Deus, mas não era conforme aquilo que ele queria ouvir. O profeta deu uma direção, mas uma direção que ia se basear na escolha do rei. Na escolha do rei. Porque a direção estava sendo dada. Mas só cabia ao rei seguir aquela direção. Quantas vezes a gente recebe uma direção de Deus que parece loucura aos nossos olhos, loucura de quem está à nossa volta. Porque o que o profeta falou: ei, reteça o arco, abra a janela para o oriente. Ele abriu. A palavra do Senhor diz que o profeta chamou o rei e colocou a mão sobre a mão do rei. Ele deu a direção, ele deu uma proteção divina, ele fez aquilo como representando ali a proteção e a direção que vinha do mundo espiritual. Muitas vezes tem coisas na nossa vida que Deus ele nos dá a direção, a gente não faz por acreditar que é loucura ou por ali ter medo que as pessoas zombem ou que as pessoas venham rir. Mas os maiores milagres que eu já vivi, eu não sei você, que eu já vivi, foi agir em uma direção que para muitas pessoas era o quê? Era loucura. Era loucura. Porque o que é fé? A fé ela não se explica. A fé ela se vive. Quando você estende as suas mãos e você ali ora ao Espírito Santo para Deus visitar a sua família, é uma loucura, porque você nem sabe onde a sua família está. Você nem sabe o que elas estão vivendo.
Quando você estende as suas mãos e você declara, você está tomando e vivendo um ato de fé. Mas quantas pessoas já não crê mais, já não acredita mais? Ah, porque isso, pastora, já não envolve mais o meu coração. Mas nem envolver o coração, é a razão. Porque sentimento não condiz com fé. Sentimento, ele não condiz, sentimento, ele não combina com fé. Porque se ele fosse condiz, se ele combinasse com fé, eu tenho certeza que nem da nossa casa a gente sairia. Porque às vezes vem um sentimento que não vai conseguir, um sentimento que a pessoa não vai avançar, vem sentimentos que quer ali acoplar a nossa fé e não tem como. Ou o sentimento fala ou a fé fala. Quando o profeta falou para o rei, ele disse, olha, reteça o arco, abra a janela, lança. Mas a Bíblia falou, a Bíblia diz que o rei só fez 3 vezes. E depois ele parou. Mas por que você acha que ele parou? Ele não estava vendo os sírios. Ele não estava vendo. Mas ele foi lá para ter uma direção da conquista contra os sírios. Mas ele não estava vendo os sírios. Porque uma campanha, uma direção de Deus, você não vê com os olhos carnais. Porque se você vê com os olhos carnais, você não conquista, você para. O que aconteceu com o rei Joás? Ele parou por quê? Porque ele esqueceu que era um ato profético, que era uma direção que vinha de Deus. E uma direção que vem de Deus, ela não condiz muitas vezes com aquilo que os meus olhos carnais estão vendo. Não condiz. Porque você vê o demônio estar na tua família? Eu não vejo. Eu vejo o agir dele, como ele opera. Mas ele, eu não vejo. Tu vê? Você vê? Não. Aí imagine você na sua casa, ali, né, de alguém que está manifestado, a pessoa já está manifestada, mas você está olhando com os olhos cá. Mas se você estende a mão e fala, está repreendida em nome de... Você crê que ali é um mal, você crê que ali é um demônio, você estende as mãos, o mal é obrigado a sair. Mas se você não enxerga com os olhos da fé, ou com os olhos espirituais, o mal vai continuar o quê? Ali você vai acreditar que é algo carnal. O que aconteceu com o rei? Ele acreditou que era algo carnal. Ele fez a primeira, ele fez a segunda, ele fez a terceira. O profeta olhou para ele e falou, por que tu parou? Porque tu feriu a terra 3 vezes, apenas 3 vezes você o quê? Ferirá os sírios. Porque a direção era para ele acabar com os sírios. Os sírios já não existiriam. A guerra contra os sírios já não existiria. Mas o problema é quando Deus dá uma direção e a gente escolhe como a gente vai tomar essa direção. E aqui existem muitas pessoas hoje que estão com a sua vida paralisada, com a sua vida procrastinando, com a sua vida ali sem ir para frente. Mas por quê? Porque ela tem a direção de Deus, mas ela escolhe não viver a direção de Deus. Porque acha que é loucura. Pessoas que a fé já não está mais como o quê? Como outrora. Pessoas que hoje estão aqui, eu não estou dizendo pessoas que estão vindo pela primeira vez, pessoas que já estão há um tempo. Que já estão há um tempo. Pessoas que se pegam uma campanha, eu vou dar um exemplo. Aqui a gente está na campanha do batismo, que geralmente você pega aqui no domingo, né? É no domingo que você pega, geralmente, né? Você não leva para casa, você pega aqui no... Mas se levasse para casa, você colocaria isso aqui aonde? Você colocaria isso aqui aonde? Pessoas que às vezes estão anos na igreja, se falar assim, traz o sapato da família para ungir. Tem pessoas que não traz. Ah, pastora, mas será que Deus ele vai mudar? Pastora, será? Então, quando a pessoa ela tem a escolha de não viver a direção de Deus, ela também dá o direito de escolha para Deus não operar. Porque Deus ele opera através da fé. Através da fé. Pessoas aqui que têm a Bíblia, é que não está aqui, que é campanha de sexta-feira, está lá a Bíblia escrita. Às vezes está lá no chão, foi para o lixo. Aí ela vem, porque ninguém sabe, obreiro. Esqueci. Me dá outra. Não, você não esqueceu, você sabe onde está, foi para o lixo. Porque você deu para alguma criança rabiscar que não tinha papel. Aí você pegou algo que era da igreja para poder dar para a criança. Mas depois quer ensinar para crianças que as coisas da igreja é sagrada, sendo que você mesmo não faz. Não faz. Sabe qual é o problema de muitas pessoas aqui hoje? Não quer mais a direção de Deus.
Não quer. Não quer dar a direção do Senhor. A partir do momento que a gente dá uma direção para você, que a direção vai contra a palavra de Deus, você tem todo o direito de dizer, não quero seguir essa direção. Todo direito. A partir do momento que a gente te disser, continue com o marido que espanca você. Opa. Continue traindo a sua esposa. Opa. Continue na bebida, na maconha, no vício. Mas a partir do momento que a gente dá uma direção e você não quer, então não julgue. Por que não acontece? Porque a escolha o quê? É sua. Se você acredita que pastores de internet são mais espirituais, então continue. Tem uma mulher que ela prega, que ela é muito conhecida. É uma que é careca, acho que é Sandra Alves. Não sei porque eu não... Sandra Alves. Ela começou na igreja, ouvindo o testemunho dela, muito lindo o testemunho dela. E um dia ela contando que veio um pastor muito conhecido de uma igreja muito grande, e ofereceu um salário para ela, porque pastor não tem salário. É uma ajuda de custo. Bom, tem algumas igrejas que dá salário. A gente não chegou aqui, vou chegar nesse nível, diga glória a Deus. Ajuda de custo. Se tem, amém. Se não tem, amém. E ofereceram um salário muito bom para ela. Muito bom. Para ela ir para essa igreja. E ela pegou e falou que não iria. Pelo simples fato de que na igreja dela, ela sabia qual é o preço, e qual era o preço que o pastor dela pagava até hoje pela alma dela. Jejum, oração e intercessão. E ela falou que dinheiro nenhum na vida pagaria o que o pastor dela fez pela alma dela. Ela não estava falando de Cristo, ela estava valorizando alguém que orou, jejuou, lutou. Não é questão que você tem que valorizar, é questão que você está trocando, entende? Você está trocando. Nós não somos dignos de nada. Toda honra e toda glória seja dada a quem? A Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Mas a partir do momento que eu troco, porque tem pessoas aqui que estão trocando direções. Cuidado. Vigia. Porque eu, como pastora, eu não concordo com muitos pastores. Eu não concordo com muitos pastores. Quem? Segredo meu e meu. Glória a Deus? Não concordo. Vai falar que eu concordo com esse pastor que falou que a erva é de Deus e a pessoa pode fumar. Não concordo. Quem é? Não sei, eu sei qual é o ministério dele, mas eu não sei quem é ele. Não concordo. O que eu faço? Eu oro. Eu oro e eu oro, porque eu não sou melhor que ele. Entende? Não sou melhor que ele. E nem sou pior que ele. No barco, a gente está no mesmo. Porque aos olhos de Deus nós somos almas. Nós somos almas. Mas tem pessoas aqui hoje trocando, porque não deu certo. Não deu certo porque você não segue direção. Não deu certo porque tu não quer pagar o preço. Não deu certo porque tu acha que o pastor é obrigado a fazer aquilo que tem que fazer. Simples assim. Simples. Tem pessoas que ela vem pedir a direção e quando não acontece, olá, pastor, não aconteceu. Como se o pastor fosse culpado do milagre. Não acontece. A pessoa não jejua, não cala a boca, não se converte. Não abre mão da pornografia. Não abre mão da fofoca, de falar mal da vida dos outros. Pega o telefone, e o telefone dela tem um grupo que todo mundo sabe o que é tudo. Mas quando o negócio não acontece, o pastor é culpado. O pastor é culpado. A igreja é culpada. Vou falar uma coisa para você. Se a Bíblia me dá uma direção, eu não sigo essa direção, e nada acontece na minha vida, só tem uma pessoa que eu vou poder culpar. Sou eu? Sou eu? Fica de pé no teu lugar nessa noite e glorifica o nome do Senhor Jesus.